A paz do Senhor, queridos. Que maravilha. Como é bom ser de Jesus, não é verdade? Ele é maravilhoso. Olha, o que vamos ministrar hoje não estava no script da apóstola Selene. E eu fiquei muito feliz, porque o Espírito Santo, ele é o mesmo. Diga, ele é o mesmo. Diga, ele fala. Muito bem. E ele já falou nessa igreja hoje, amém? Ele já falou que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o que Deus preparou é poderoso, sobrenatural e eterno. Você diz amém? Aí, hoje a gente vai pregar dessas verdades eternas para trazer edificação à igreja. Amém? Ela pergunta assim, o que você vai pregar hoje? Eu digo, surpresa, surpresa. Então, eu fiquei feliz quando eu vi os cânticos, todos os cânticos que foram cantados concordam com a minha mensagem. O texto que foi lido, eu digo, Deus, que coisa tremenda. Então, Jesus é bom, Ele é maravilhoso. Diga, Ele fala. Então, Ele vai continuar falando aqui. Amém? E nós vamos falar sobre a recompensa dos santos. Diga comigo. Diga comigo. A recompensa dos santos. Mais uma vez, bem alto. Aleluia! A recompensa dos santos. Pode. Só vou ler o texto da Bíblia. Fique em pé. Só mais um. Capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 12. Olha que coisa linda que a palavra de Deus declara. Olha. Vamos juntos ler? Vocês estão aí com a tradução diferente da minha, mas vamos juntos, diga. Venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Prestar atenção? O galardão está com quem? Com Jesus. Amém? O galardão está com Jesus. Galardão é presente. Mas galardão é recompensa. Não é dado a qualquer um. Tá joia? É recompensa. Então tem que trabalhar para ser recompensado. E ele diz que vai dar a cada um, diga a mim. Aleluia, diga segundo a minha obra. Amém? Então guarde no seu coração que é a você que Jesus vai dar segundo a sua obra. Vamos orar? Pai bondoso, a tua palavra é poderosíssima. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. E ela é apta para dividir juntas e medulas, alma e espírito, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Que nesta manhã a tua palavra não volte vazia, mas ela faça o que lhe apraz e prospere naquilo que ela foi designada. Que neste lugar o teu Espírito se mova e o teu Espírito fale à tua igreja, fale ao teu povo, porque o Senhor sabe falar à criança, o Senhor sabe falar ao adolescente, o Senhor sabe falar ao jovem,
O Senhor sabe falar aos adultos, aos anciãos. Não há barreira para o Senhor. Oh, o teu Espírito é vento e ele sopra onde quer. E que nesta manhã o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor continue derramando sobre este lugar da tua unção. E que nesta manhã haja salvação, haja cura, haja restauração, haja santificação, haja edificação. Oh, que a mensagem de esperança faça eclodir no coração deste povo uma alegria do teu Espírito. Senhor, eu os abençoo. Abençoa todos que estão na live. Que a tua presença os domine também. E que teu Espírito fale aos seus corações. Onde esta palavra chegar, o teu Espírito fale. Quando esta palavra chegar, o teu Espírito fale. Nós suplicamos no nome de Jesus. Você diz amém, igreja? Amém. Podeis sentar? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A recompensa para os santos, a recompensa para a igreja do Senhor Jesus. Nós trabalhamos para Jesus, por Jesus e em Jesus, por causa desta recompensa. Se você não tem sido incentivado a trabalhar por Jesus e para Jesus, é porque você não tem conhecido a recompensa que Ele há de lhe conceder naquele grande dia. Pensem comigo, Jesus também buscou esta recompensa. Os apóstolos buscaram esta recompensa. Os profetas do Antigo Testamento buscaram esta recompensa. A melhor coisa que Jesus nos concedeu foi a vida eterna. E as pessoas não estão compreendendo o que é ter vida eterna. O que é ser salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. E muitas vezes as pessoas se sentam nos bancos das igrejas evangélicas e elas estão procurando as migalhas que a Sírio-Fenícia procurou em Jesus. Elas não estão procurando o pão vivo que desceu do céu. Elas estão procurando as migalhas, as bênçãos físicas, as bênçãos materiais. Elas estão buscando satisfação para a sua vida física, achando que o céu é aqui na terra. O céu não é no Japão nem no Brasil. O céu não é no planeta Terra. Jesus Cristo veio ao mundo e Ele pagou um alto preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado da nação de Israel, pelo pecado de todas as nações, de todo o ser humano que já nasceu e que há de nascer no planeta Terra. E o preço que Jesus pagou foi altíssimo. Eu e você só iremos compreender a dimensão do Calvário, a dimensão desta oferta perfeita que Jesus fez na cruz quando chegarmos no céu. Quando chegarmos diante de Jesus, quando estivermos na presença de Deus, é que nós iremos compreender na íntegra o que foi o sacrifício de Jesus. Este grande preço que Ele pagou. Não para você ter uma casa nova. Não para você ter um olho curado.
não para você ter uma perna perfeita. Ele não pagou um alto preço para você morar no bairro mais chique daqui de Omihatman. Ele não pagou um alto preço para que você se deleitasse com esta vida terrena. Meus irmãos, não foi isso. Não foi para isso. Jesus não veio para resolver problemas de família. Não. Ele mesmo disse: quem constituiu juiz entre vocês para resolver questões de herança? Não, eu não vim para isso. Eu não vim para isso. Jesus veio para nos dar vida eterna. Jesus veio nos arrancar do inferno. Jesus veio quebrar a parede de separação que havia entre nós e o nosso Deus, entre nós e o nosso irmão. Jesus veio destruir o estrago maligno que foi feito ali no Éden, quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus e deram ouvidos à voz da serpente e fizeram a vontade da serpente. Não havia ninguém que pudesse nos tirar da mão de Satanás. Não havia ninguém que nos pudesse livrar do inferno. Não havia ninguém. Por esse motivo, o nosso Deus operou a nossa salvação, estendeu o seu braço sobre nós e enviou seu Filho Jesus, para que ele, Jesus, o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado, pudesse ir à cruz, levar sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas mazelas, as nossas doenças, tudo de ruim que nós éramos. Jesus tomou sobre si para nos dar a vida eterna. E, querido, esse presente não se compara com nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque o que Deus preparou para nós é incomparável. Não existe nada no planeta Terra que possa se comparar com aquilo que Deus preparou para nós na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós precisamos pregar o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvação, salvação de todo aquele que nele crê. Nós temos muitos multibilionários no mundo, mas eles não possuem a paz e a alegria que eu tenho. Porque essa paz e esta alegria só se encontra em uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Então, queridos, escute bem. Salvação, galardão. Salvação, galardão. Salvação nós alcançamos pela fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas o galardão será dado somente aos fiéis. Só os fiéis é que serão galardoados. Querem ver? Hebreus 11:6 declara: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que ele existe e que é galardoador e que é presenteador dos que o buscam. Essa é a palavra de Deus. Os fiéis serão galardoados. Os infiéis não serão galardoados. Agora escute bem, amados. Vigie por você mesmo, para não perder o galardão. Você tem que vigiar como crente. Eu tenho que vigiar como crente. A igreja tem que vigiar para não perder o galardão, para não perder a recompensa. 2 de João, capítulo 1, versículo 8, declara: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Olha o que diz a Bíblia. Antes recebamos o inteiro galardão. Essa é uma palavra apostólica. É a palavra do apóstolo João. E eu digo, é a palavra do Espírito Santo pela instrumentalidade do apóstolo João. Olhai por vós mesmos. Deixe de olhar a vida do irmão. Quando ouvi uma mensagem, essa mensagem era para fulano. Mentira, fulano não está aqui, não é para ele, é para você, porque Deus não manda recado, Deus manda mensagem. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É você que está aqui, que precisa ouvir esta palavra de poder, porque Deus quer mudar a sua história. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer que você seja um melhor crente a cada dia. Então, vigie por você mesmo. Olhe a você mesmo, para que não perca o que você já tem ganhado. Você já tem ganhado sabedoria. Você já tem ganhado unção do Espírito. Você já tem ganhado dons espirituais. Você já tem ganhado crescimento na fé, crescimento na santidade, crescimento na obediência. Você tem ganhado uma vida de oração mais intensa. Você tem ganhado amor pelos perdidos, amor pelo próximo, amor pelos irmãos. Mas você sabia que podemos perder isso? Você sabia que nós podemos regredir? Nós temos um inimigo. Temos a nossa carne como nossa inimiga. Temos o mundo como nosso inimigo. Temos Satanás como nosso inimigo. Mas a palavra de Deus está dizendo: olhai por vós mesmos. Sabe por quê? Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Naquele grande dia, você não dará conta do seu marido a Deus. Naquele grande dia, sua esposa não dará conta dos filhos adultos. Você, marido, não dará conta da sua mulher. Não esqueçamos disso. Todos nós um dia compareceremos diante do trono de justiça. E esse trono de justiça é o trono de Jesus Cristo. Ele, como Senhor da igreja, Ele vai julgar as nossas obras. Ele, como seu Senhor, vai julgar as suas obras. Ele, como meu Senhor, vai julgar as minhas obras. E eu pergunto, você não teme isso? Você não treme, não? Eu tremo, eu fico assim, assustada. Eu estava ouvindo hoje o cântico, que ele vem descendo pelos montes. E eu estava ali orando, Senhor, abre os olhos da tua igreja. Porque eles não têm entendimento do que eles estão cantando.
João estava na presença do Senhor, em espírito. E quando ele contemplou a visão do Cristo glorificado, ele caiu aos seus pés como morto. Então não brinque não. Jesus não virá como um salvador do mundo. Jesus não virá mais como amigo dos pecadores. Jesus não virá mais como homem de dores. Jesus virá como o grande juiz. E ele vai julgar o mundo pela sua palavra. E ele virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu e você precisamos tremer e temer diante do Cristo glorificado. Ele já está com todos os seus atributos que ele tinha deixado na glória quando ele veio a este mundo. Mas quando ele retornou aos céus, o que aconteceu lá em Hebreus? Os anjos ficaram como? Assustados, perturbados, aterrorizados, porque os anjos nunca tinham visto um homem na glória. Porque Jesus desceu como palavra viva e agora ele volta como primogênito de entre os mortos. Ele volta como Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vocês viram o que Deus disse? O que foi que Deus disse com toda a corte angelical, de anjos, de arcanjos, de querubins, de serafins? Foi que ele disse? Adorem-no. Todos se prostraram para adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos. E eu quero e eu oro para que Deus me dê a visão da glória, dê a mim e dê a sua igreja, dê a você. Sabe por que muitos crentes brincam com o pecado ainda? Flerta com o pecado? Porque não conhece o Rei da Glória. Porque não conhece o Cristo que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então, meus queridos irmãos em Cristo, Deus deseja nos entregar um galardão inteiro. Ele deseja que nós recebamos inteiro galardão. Mas você e eu temos que nos auto-vigiar para andar na presença de Deus, em fé, em obediência, em santidade, em amor, crescendo dia a dia na comunhão com o Espírito Santo e fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer em Cristo Jesus. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Você diz amém? Amém. Apocalipse 3:11 declara: eis que venho sem demora. Quando é que ele virá? Pode vir daqui a um segundo, como ele pode vir daqui a 1000 anos. Eu não sei quando Jesus virá, mas eu sei que ele virá. E a Bíblia diz: eis que venho sem demora. Todos aqueles que já partiram para a glória, Jesus já veio para eles. Jesus já veio para eles. Então, Jesus pode vir a você hoje. E pode vir também a mim hoje. É assim. Nós não sabemos o dia nem a hora em que Jesus virá, nem sabemos o dia e a hora em que nós iremos. Por esse motivo, a Bíblia diz assim, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quantos não guardaram?
Quantos não guardaram o que Deus entregou? Eva não guardou o que Deus entregou. Adão não guardou o que Deus entregou. Eles perderam a coroa de glória. Então, o que nós precisamos fazer é obedecer o que a Bíblia diz. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Meus irmãos, vivemos dias difíceis, dias de apostasia, por favor, acordem, acordem, acordem. São dias de apostasia. Não podemos brincar com o pecado. Não podemos dar uma voltinha no mundo achando que seremos filhos pródigos. Vai chegar a nossa chance de fazer exatamente como o filho pródigo fez e retornarmos. Quem disse isso? Quem falou isso para você? A Bíblia diz: quem pega a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Porque tem que existir ex-crente, ex-pastor, ex-pastora, ex-ministro de louvor, porque tem que existir isso. Porque nós não abraçamos a fé viva em Jesus e permanecemos firmes até o fim. Porque nós não temos a geração de Timóteo na igreja. Eu oro pelas crianças, vai ser geração de Timóteo. E ontem eu casei um da geração de Timóteo. Que alegria, que alegria, que alegria no meu espírito. Que alegria. Eu sempre sonhei ver jovens puros no altar, macho e fêmea, puros no altar. Não só a fêmea, mas o macho. Puro, como a Bíblia ordena. E eu disse, eu sempre ensinei aqueles menininhos pequenininhos. Alguns não me obedeceram. Mas esse me obedeceu. Esse ouviu a voz de Deus. Esse se separou para Deus. E chegou no altar santo, como Deus de fato deseja. Então nós temos que profetizar. É a geração de Timóteo, viu, pastora, nesta igreja. Não vai se desviar, não vai se desviar, não vai se desviar. Que história é essa? Não vai se desviar. Nós não podemos nos contentar, amados, de ver. Cria-se na igreja, cria-se no Senhor, adolescente, vira tudo cão. Filho do inferno, parece que nunca conheceu a Deus. Entra na moda dessa nação budista, shintoísta, assimila os costumes pagãos, demoníacos. E a gente tem que aplaudir. E temos que chorar e orar para voltar e voltar e voltar e voltar. E tem uns que nunca voltam. Não, meus amados. Eu profetizo neste lugar a geração de Timóteo. Em nome do Senhor Jesus. Eu pertenço à geração de Timóteo. As minhas irmãs pertencem à geração de Timóteo. Os meus sobrinhos pertencem à geração de Timóteo. Por que neste lugar nós não podemos ter a geração de Timóteo? Claro que vamos ter em nome de Jesus. Papai e mamãe precisam orar mais, se ajoelhar mais, jejuar mais, chorar mais, ensinar mais, disciplinar mais. Porque nós estamos vivendo dias maus. Vocês vão tomar conhecimento do programa da OMS, Organização Mundial de Saúde, o projeto maligno, satânico, inventado nos quintos dos infernos, para destruir a geração de crianças que pertence a Deus. Irmãos, escute o que eu vou dizer. A Bíblia diz, das crianças é o reino de
Deus. A Bíblia diz, todo aquele que recebeu uma criança em meu nome, a mim me recebe. O diabo que é maldito, milhões de vezes malditos, que tem servos malditos neste mundo inteiro. Então, essa OMS, que já fez o show dela na pandemia contra nós, agora, meus irmãos, tem um programa maligno para as suas crianças de 0 a 4, de 4 a 6, de 7. Com 9 anos, eles já estão dizendo que a criança já tem que ter a sua primeira relação sexual. É o programa, não sou eu que estou dizendo, está aí na internet para você ver. É o programa que vai ser ensinado aqui nas creches do Japão, nas escolas do Japão. E vocês jogam os seus filhos nas creches, achando que eles estão sendo cuidados, e não tem nem a capacidade de, quando chegar em casa, vasculhar a criança de cima a baixo, de baixo para cima. Porque, meu filho, meu irmão, minha irmã, Satanás tem um plano maquiavélico para seus filhos, para seus netos, para as nossas crianças. E sabe de uma coisa? Comandada pela ONU, que vai entrar sem nenhuma dificuldade nas nações. No Brasil, no Japão, em todo lugar. E se você, mamãe, não ser uma Eunice, se você, vovó, não ser uma Lloyd, se você, meu irmão, não ser um Samuel para orar pelos seus filhos, vocês irão perdê-los. Nós não estamos brincando. O diabo não está brincando com a igreja. O diabo não está brincando com a igreja. O diabo não está brincando com as suas crianças. Vocês estão numa nação pagã, onde Deus não é exaltado neste país. Deus é exaltado, sim, porque Ele é dono dos céus e da terra. Mas o que eu quero dizer, de norte a sul, de leste a oeste, vocês têm o toque do tambor todos os dias. Sem exceção, 3 vezes ao dia. Vocês têm o culto ao sol aqui todos os dias. Você tem os bater de palmas dentro das casas aos mortos todos os dias. E onde vamos parar com a igreja que não ora? Onde vamos parar com a igreja que não tem entendimento espiritual? Onde vamos parar com a igreja que não ensina os seus filhos o português em casa ou o espanhol para tratar com ele de coração em coração, de mente a mente, porque eles crescerão no Nihongo e quando eles quiserem dizer não escuta, eles só fazem assim, não escuta. E você pensa que está sendo ouvido e não está sendo ouvido. E você se orgulha porque seu filho está falando uma língua melhor que você. Não, meu irmão. Você é o instrutor do seu filho. Você, minha irmã, é a instrutora da sua filha. É vocês que são responsáveis pela educação dos seus filhos. O Japão nas escolas auxiliam, mas os professores não são pais, nem são mães. Vocês não podem entregar a educação dos seus filhos aos senseis das escolas. Eles são budistas, eles são shintoístas, eles não creem no Deus vivo e verdadeiro. E eles não vão liberar uma bênção profética para os seus filhos. Cadê os pais? Cadê as mães? É oração todos os dias. É culto doméstico, mesmo que seja tarde. É imposição de mãos com óleo todos os dias. E é ensino. É falar de Jesus. É dizer quem Jesus é. É falar para seu filho, para não ceder às pressões do paganismo na escola. Mas é muito chique, né? É muito chique fazer ai. Por favor, irmãos, acordem. Vocês vão prestar conta a Deus pelos seus bebês. Vocês vão prestar conta a Deus. Então, em nome de Jesus, diga ao Senhor que seus filhos
pertencem a Deus. Faça como Ana, mãe de Samuel, que gerou um milagre. Ela colocou Samuel na casa de Eli. Não era uma boa casa não, viu? Era uma casa complicadona. Filhos prostitutos, filhos de Beliais, homens violentos, homens que não temiam a Deus. Sacerdotes de fachada, corruptos, imundos, violentadores de mulheres, tudo aqueles bichos era. Só não era de Deus. E Ana teve a coragem de colocar o seu filhinho na mão de Eli, que nem administrava os seus filhos bem. Perdeu a vida. Foi amaldiçoado até a 10ª geração, porque temeu mais os filhos do que a Deus. Mas como Ana era uma mulher que segurava as pontas do altar, Samuel é teu, ela lá na sua cidade. E seu filhinho em Siló, mas não há distância para o Espírito Santo. A oração chega em todo lugar. E chega poderosa. E Ana estava ali orando diariamente para que aquela oferta de Deus honrasse a Deus. Você diz amém? Amém. Agora, se não orar pelos filhos, vai ter o quê? Vai ter cão dentro de casa, vai ter monstrinho e monstrinha. Vai ter rebeldes. Hã? E nós queremos ver, amados, uma geração que teme ao Senhor, que não precise de experimentar o mundo, de se contaminar com o pecado. Meu Deus, e depois voltar. Não. Em nome de Jesus, nós queremos ter uma geração que vai ser fiel a Deus até o fim. Diga um aleluia mesmo. Até o fim. Não venha com essa história. Ele é jovem, ela é jovem, mas tem jovem no inferno também. Só digo isso para você. Tem adolescente no inferno também. Só digo isso para você. Então, por favor, queira seu filho no céu. Queira sua filha no céu. Queira sua família toda no céu. Toda no céu. Então, nós precisamos, amados, saber que o galardão, ele deve ser vigiado. Porque Satanás está lutando para tomar a nossa coroa. E você não vai deixar em nome de Jesus. Nem a coroa da sua casa. Nem a coroa da sua família. Amém? Olha aqui. Todos os que servem a Jesus serão recompensados. Marcos 10, 28. Vamos ler? E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Pedro era tremendo. Falou muito, mas a gente aprendeu muito com as falas dele. Amém? Veja, ele está assim meio... Ai, Senhor, me desculpe. Deixamos tudo para o Senhor. Qual é a nossa recompensa? O que é que vamos ganhar nessa história? O que é que vamos ganhar nessa história? Éramos pescadores, deixamos. Tínhamos empresa, deixamos. Olha, deixamos tudo. Qual é a nossa recompensa? O Senhor tem recompensa para nós? O Senhor tem recompensa para mim? Será que é uma boa coisa deixar tudo para ser aluno do Senhor? Vale a pena? Hein? Aí Jesus dá uma resposta linda para nós, para Pedro e para nós que somos seus seguidores. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém, diga ninguém. Diga outra vez. Ninguém. Diga mais uma vez. Ninguém. Diga, inclui eu, diga. Amém. Ninguém que há. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos,
por amor de mim e do Evangelho. Duas coisas maravilhosas. Olha, amor a Jesus e amor ao Evangelho. Tem muita gente que diz que ama Jesus e não ama o Evangelho. E tem muita gente que diz que ama o Evangelho, mas que não ama Jesus. Olha, é amor à pessoa de Jesus e o Evangelho de Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ninguém será salvo sem a pregação do Evangelho. Então, você tem que amar o Evangelho. Ele é de Deus. Amém? É essa mensagem que você tem que pregar. E você, quando ama, você prega. Quando você não ama, você não prega. E tem que amar Jesus. As duas coisas. Não se pode amar Jesus e rejeitar a palavra de Jesus, o ensino de Jesus, a verdade de Jesus. Não se pode amar a verdade de Jesus e rejeitar a pessoa de Jesus. Evangelho e Jesus, eles são irmãos siameses, têm que andar juntinhos, inseparáveis. Amém? Porque essa palavra só tem autoridade porque há um Deus que selou esta palavra com o sangue de Jesus. Diga aleluia. Que não receba, veja aqui, ó, qual é a recompensa, que não receba 100 vezes tanto, diga 100 vezes tanto. Já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições. Diga, com perseguições. Diga outra vez. Mais uma vez. É que as pessoas gostam de tirar isso aqui. Com perseguições. Significa que haverá luta. Haverá luta. Pessoas nos perseguirão. E a Bíblia diz, e no século futuro receberemos o quê? A vida eterna. Jesus não está dizendo aqui que nós seremos as pessoas mais ricas do mundo, latifundiários, os grandes latifundiários. A igreja não está falando isso aqui, não. Não é isso que ele está dizendo. E o meu Deus suprirá em glória o quê? Cada uma das vossas em Cristo. Se eu preciso de uma casa, não significa que eu vou comprar uma casa. Eu sou missionária. As casas do mundo me pertencem. Porque onde eu vou, eu tenho hospedagem. Você diz amém? Amém. É isso que Jesus estava falando também. Porque onde ele foi, ele encontrou o quê? Hospedagem. Ele comprou alguma casa aqui na terra? Não. Você vai comprar? Vai. Não é pecado. Mas nós temos que compreender o que Jesus está afirmando. Que nós seríamos sempre supridos. Aqui e no futuro, a vida eterna. Ele suprirá em glória cada uma das vossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Está ouvindo? É o que precisamos para realizar o que Ele quer que realizemos. Tem muita gente que quer para ostentar, para o egoísmo, egocentrismo. Não é isso que Deus está falando. Não é disso que Jesus está falando. Ele está dizendo que aqui Ele vai nos suprir. E lá na glória teremos a recompensa. Que recompensa? A vida eterna. Quando os discípulos foram fazer a obra de Deus, aí no capítulo 10 de Mateus, Jesus, quando eles retornaram, Jesus perguntou assim, porventura vos faltou alguma coisa? Não perguntou? Faltou comida? Não. Faltou casa? Não. Faltou poder? Não. Faltou unção?
Não. Faltou alegria? Não. Faltou paz? Não. Porventura vos faltou alguma coisa? Diz a Bíblia. Nada disseram eles. Aleluia. Glória a Deus. Então é isso, meus amados. Ele vai nos suprir nesta terra. Até nos momentos de perseguições, o Senhor vai nos suprir. Mas eu e você teremos o quê? Vida eterna. Diga aleluia! Agora percebam vocês, o galardão e a salvação. Vamos fazer agora a diferença? Vamos comparar galardão e salvação. Você tem que ter essa consciência. Você tem que saber disso, tem que receber isso no seu coração, tá? Não podemos confundir galardão com salvação, nem salvação com galardão, certo? Por exemplo, o ladrão da cruz, ele foi salvo, sim ou não? Sim, foi salvo. E eu e você encontraremos ele lá no céu e saberemos o nome dele, tá bom? Agora eu pergunto, ele trabalhou algum minuto para Jesus? Nunca. Pode dizer um nunca. Nunca. Nunca trabalhou para Jesus. E o que vai acontecer? Ele vai ser galardoado? Não. Salvo como pelo fogo. Como diz a palavra de Deus, as obras todas queimadas. Nenhuma aprovada. Porque as obras daquele homem foram o quê? Roubo, assassinato, estupro, violência aqui, violência acolá. Aí, ele chegou na 10ª hora, salvação. E na 10ª hora, ele recebeu o mesmo que presente. O mesmo salário. A vida eterna em Cristo Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O meu pecado e o seu pecado foram lavados pelo sangue de Jesus. E esse sangue lavou o do ladrão da cruz. Mas ele não trabalhou para Jesus. Então, galardão é uma coisa, salvação é outra. A salvação, meus irmãos, ela é imputada da justiça de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ele imputou a nós. Fomos justificados pelos méritos de Cristo. Veja, nós não fizemos nada para ser salvo. Quem fez tudo foi Jesus. E como ele sentou na cadeira do réu, no meu lugar e no seu lugar, quando ele recebeu toda a condenação que era minha e era sua, nele, o que acontece? Deus não pode condenar 2 vezes a mesma pessoa naquilo que ela foi perdoada. Tá certo? Então, Jesus pegou a nossa significa que ele fez o que conosco? Por causa de Jesus, ele perdoou você e perdoou a mim. Isso é salvação. Foi Jesus quem pagou o preço. E porque eu o recebi como filho de Deus, como meu Senhor e meu Salvador, eu sou salva. Quem imputou isso a mim? Jesus. Eu vou pegar as justiças dos homens, que são justiças falsas, tá bom? Não são justas. Mas eu pergunto, alguém poderá devolver de novo um daqueles homens que fizeram tantos erros e foram condenados pela Lava Jato, tá certo? E agora todos foram absolvidos, todos foram inocentados, todos foram. Eu pergunto, quando o Supremo Tribunal bateu o martelo e disse, inocentado, alguém pode dizer que não está? Pode? Não pode. Porque o Supremo Tribunal de Justiça declarou que aquela pessoa é inocente. Não é mais culpada. Não pode estar presa. Pronto, você tem que aceitar. Agora, pense bem, no Supremo Tribunal de Justiça, lá do céu. Vamos olhar para o céu agora? O nosso Deus, amém? O nosso Deus viu eu e você
todos condenadozinhos. Todos nas prisões de Satanás. Aí Jesus veio e disse, Pai, eu vou tomar a culpa de todos eles. Esse aqui tem 300 anos de prisão, esse aqui tem 500, esse aqui tem, tem 10, esse aqui tem 20. Aí ele foi, pegou tudo nosso, tudo nosso, e jogou em Jesus. Aí o Supremo Tribunal, lá da Glória, disse assim, eles estão justificados. Eles não têm culpa nenhuma mais. Toda a culpa foi para o meu filho. Dá um glória a Deus aí. Isso é salvação. Não importa o seu passado. Jesus já perdoou você. Você já é salvo na pessoa bendita. A sentença quem deu foi o Deus eterno. E quem pode revogar o que Deus eterno estabeleceu? Agora veja Efésios 2:8, diz o quê? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos o quê? Feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Percebam vocês? Fomos salvos para praticar o quê? Boas obras. Fomos salvos para fazer aquilo que Jesus fez. Tá certo? Fomos salvos para fazer o que Jesus fez. Então, não esqueçam disso. Isso é salvação. Aí diz a Bíblia, o que é justificação? Assim, ou melhor, o que nós entendemos por justificação? Assim, a justificação é um ato executado exclusivamente por Deus, sem nenhuma influência ou participação humana. Pois a salvação não é por obras, mas unicamente pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Isaías declara aqui que Deus procurou um intercessor e não o encontrou, de sorte que o seu próprio braço estabeleceu a salvação. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo. Agora, o que é galardão? Galardão, amados, do grego, é mistos, é salário, é recompensa. O que vocês recebem no final do mês, trabalham o mês todo nas fábricas, em outros lugares, chega no final do mês, você recebe a sua recompensa, o seu salário. Aquele salário ali é recompensa de todo o seu trabalho. Tá? 1 Coríntios 3:8. Ora, o que planta, ou melhor. Então veja, desculpe. Galardão é reconhecimento, é compensação por serviço de um valor muito elevado. É homenagem ou glória, em que há premiação e o prêmio foi o galardão de sua carreira. O atleta é galardoado com um troféu, com uma medalha. O trabalhador é galardoado com o seu salário. O aluno é galardoado com o seu diploma. E nós seremos galardoados por Jesus. Amém? Aí diz assim, 1 Coríntios 3:8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Quantos plantaram antes de você? E você está colhendo o que outros vieram e plantaram. Tá? Mas como o nosso Deus é justo, tá joia? Ele é perfeitamente justo.
Ele vai galardoar tanto ao que plantou, como ao que regou. Tá certo? Tem uns que vão desfrutar de toda a colheita que a apóstola Selene fez aqui. Mas lá no céu, quando ambos chegarem, Deus tanto vai galardoar a ela, pelo plantio, como aqueles que foram colhedores. Também receberão seu galardão. Mas o galardão vai ser ministrado de acordo com o grau de fidelidade. Porque tem muita gente que ganha almas para Jesus, mas é para crescer, para a sua glória, para o seu louvor. Tem muita gente que opera sinais e prodígios no nome de Jesus, mas é para o seu louvor. E tem muita gente que administra perfeitamente uma obra grande, e é para o seu louvor. Aí a Bíblia diz que lá no céu, as nossas obras serão o quê? Queimadas com fogo. Quem mandou palha, quem mandou feno, quem mandou ouro, quem mandou prata, quem mandou pedras preciosas. Aí, quem mandou feno, palha, essas serão o quê? Madeira serão o quê? Queimadas, desaprovadas. Quem mandou ouro, prata, pedras preciosas. Essas obras com fogo, ela ganha o quê? Um maior valor. Aí você às vezes pensa que o pastor lá, famosão, ele vai ser tremendamente galardoado. Só que você esqueceu que Jesus viu a irmãzinha de Cocó, que estava madrugada após madrugada, orando pelo sustento daquela obra, pela salvação de vidas, pela libertação de vida, pelas pregações. Ninguém viu, mas meu Jesus viu. Amém? É isso que eu quero que vocês entendam. O meu Jesus viu. E lá no céu, ele vai galardoar com justiça. Diga aleluia. Glória a Deus. No caso dos salvos, irmãos, o galardão é uma recompensa dada por Deus pelas obras que praticamos em obediência à sua vontade. Tem muitos crentes desobedientes. Tem muitos crentes que não obedecem os comandos da igreja, os comandos do pastor, os comandos do próprio Espírito no coração. Tem, sim. E o que Deus mais quer de nós? Sacrifício ou obediência? Obediência. Ele disse isso, não foi no caso de quem? De Saul. Obediência quero e não sacrifício. Porque Deus não se agrada de sacrifícios que é movido pela rebelião, que é movido pela desobediência. Então, percebam vocês, amados, que o galardão está ligado à nossa obediência, à vontade de Deus. A nossa obediência à vontade de Deus. Mas, pastora, qual é a vontade de Deus? Oh, meus irmãos, está aqui na Bíblia. Está cheio da vontade de Deus. Não mintais uns aos outros. Essa é a vontade de Deus. Amai-vos uns aos outros. Esta é a vontade de Deus. Levai a cargas uns dos outros. Esta é a vontade de Deus. Orai uns pelos outros. Esta é a vontade de Deus. Trazei dízimos e ofertas à casa do tesouro. Esta é a vontade de Deus. Ide por todo o mundo pregar o evangelho. Esta é a vontade de Deus. Obedecei os vossos pastores, porque eles zelam pelas vossas almas. Esta é a vontade de Deus. Diga aleluia. Marido, mãe, a vossa mulher, esta é a vontade de Deus. Mulheres, honrem os seus maridos, esta é a vontade de Deus. Filhos, obedeçam vossos pais em tudo no Senhor, esta é a vontade de Deus. Por que a gente fica querendo complicar quando está tão claro na palavra o que eu devo fazer? Hein?
Se tua mão te faz pecar, corta. Essa é a vontade de Deus. Não é que você vai passar um facão, você vai consagrar a sua mão ao Senhor e deixar de praticar aquele pecado. Então, meus amados, a vontade de Deus está clara. E naquilo que não estiver clara, Ele vai lhe dizer. À medida que você anda em comunhão com Ele, à medida que você cresce em comunhão com Ele, diz amém aí. Amém. Então, vamos deixar de preguiça, vamos ler a Bíblia. Porque crente obediente lê a Bíblia, medita na palavra, obedece à palavra. Amém? Então, nós precisamos nos deixar ser moldados por esta palavra de poder. Tiago 2,17 declara assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Percebam vocês. A obediência é a prova da vossa fé. Não adianta, eu tenho fé, mas não é obediente. Mentira, você não tem fé. Porque a obediência tem um fruto, e o fruto, ou melhor, a fé tem um fruto. E o fruto da fé é a obediência. Por isso que todo aquele que diz que ama Jesus e não obedece a Jesus é um mentiroso, é mentira. Porque na Bíblia, amor a Jesus se manifesta pela obediência, à sua vontade, à sua palavra, aos seus mandamentos. Você diz amém? Efésios 2,10 diz, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O nosso pai Abraão, ele foi chamado amigo de Deus, não foi? E por que ele foi chamado amigo de Deus? Porque ele andou em duas pegadas maravilhosas, que nós precisamos também andar. Essas duas pegadas são as pegadas do nosso pai na fé, Abraão. Olha, fé, obediência. Fé, obediência. Fé, obediência. Quando foi que Deus jurou? Quando foi que Deus deu uma promessa com juramento a Abraão? Quando ele provou com a sua fé, obedecendo à vontade de Deus, ele provou que ele amava mais a Deus do que qualquer coisa, do que Sara, do que Isaac, do que seus ouros e suas pratas. Ele amava a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, mais do que tudo e mais do que todos. Tu és o meu grande bem. Aí a Bíblia diz que ele foi chamado amigo de Deus. E Deus jurou, dizendo: vou fazer de você uma grande nação. Vou abençoar os seus descendentes. Vou perpetuar o seu nome na terra. Então, queridos, obediência. Obediência. Crente desobediente é aquele que não ama a Deus. Amém? 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, olha que lindo, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. Olha as parábolas das minas, nós vamos ver que tem galardão. Jesus contou muitas parábolas, mostrando que há galardão para os fiéis. Lucas 19, do versículo 15, diz assim: e aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E ele lhe disse: bem está, servo bom e fiel, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Porque não puseste, pois, aí no 23, veja, que ele vai recompensar o que granjeou a sua mina, o que negociou o dinheiro do seu senhor. Mas no versículo 23 está escrito: porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas.
E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que qualquer que tiver, ser-lhe-á dado. Mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será o quê? Tirado. E quanto àqueles meus inimigos, olha o que Jesus diz. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Então percebam vocês que os fiéis serão galar e os infiéis serão punidos. Não esqueçamos que quem contou essa parábola das minas foi Jesus, e quem contou as parábolas dos talentos foi Jesus. E Jesus, quando contou a parábola das minas, estava se referindo ao povo de Israel. Então, não esqueçamos, irmãos, galardão é para o fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Aí, nós temos também o céu, meus amados. Então, nós temos que entender que Jesus afirmou que nós seremos recompensados. Então, o céu, que nós vamos morar lá, diga amém? Amém. É um lugar de recompensa. Diga, o céu é um lugar de recompensa. Diga alto, o céu é um lugar de recompensas. É lá. É lá que seremos recompensados. Irmãos, pastores queridos, vivam mais leve. Sabe por quê? Porque a recompensa não está aqui nessa terra. A recompensa não virá dessa igreja. E a recompensa não virá da igreja que eu pastoreio. A recompensa virá do Senhor. Aqui na terra, nós vamos ter probleminhas mesmo. Mas eu ainda afirmo que muitas vezes Deus quer testar a minha tolerância, o meu amor, a minha benignidade, a minha longanimidade, que foi plantada pelo Espírito Santo em meu espírito. Então, Deus muitas vezes permite que alguns sejam complicadozinhos. Mas eu tenho que aprender. Nós, pastores, temos que aprender a amar, a ser tolerante, a ser misericordioso, a andar 2 milhas, a andar 3, 4, 5, 10. Você diz amém? Amém. Sabia disso? Porque as ovelhas pertencem a quem? Ao Senhor. Aí tem muitas que vão dar mais trabalhinho do que outras, mas não tem problema. Todos nós estamos aprendendo. Aprende a igreja, aprende o pastor, aprende a apóstola e aprende a ovelhinha. E a maior recompensa qual é? É ver que aquela ovelhinha foi curada, foi liberta. Os carrapichos saíram, os piolhinhos também foi tirado, aleluia, amém. E ela agora está dando fruto, glória a Deus. Porque esse foi o trabalho que Deus mandou que nós fizéssemos. O pescador só pega o peixe, mas quem trata é o pastor. E tratar peixe não é boa coisa, não. Tá? E nem todo mundo quer tratar os peixes. Então, peixe quem trata é pastor. O evangelista só estende a rede e traz tudo aqui, do jeito que está. Que ganha atrás. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas nós somos um corpo, diga um corpo. E nesse corpo há vários ofícios. Por isso que nós podemos ter uma igreja vitoriosa em Deus. Aleluia. Mateus 5,12 diz aqui, olha o que a Bíblia diz. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É grande o vosso galardão no céu. É grande o galardão daqueles que são perseguidos por amor a Jesus. É grande. Mateus 6, 20 e 21. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o quê? O vosso coração. Colossenses 1,5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus,
da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho. Onde está a nossa esperança? No céu. Onde está a nossa recompensa? No céu. Onde está o nosso galardão? No céu. Tira os olhos da terra, põe os olhos no céu. 2 Timóteo 4:8 declara: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, disse o apóstolo Paulo, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Diga aleluia. Imagine vocês, irmãos, ele estava preso em Roma, no calabouço, condenado como inimigo de Roma, como um causador do incêndio provocado por Nero. Ele estava ali. E ele sabia que dali ele não sairia para a liberdade. Ele sairia para o céu. E ele está confortando, consolando o seu discípulo, o pastor Timóteo. Então, pensem bem o que é o apóstolo Paulo ter uma convicção plena, absoluta do que é galardão. Ele tinha convicção plena, absoluta. O seu coração era cheio desta verdade de Deus. Ele disse para o seu filho Timóteo: o meu corpo está sendo entregue à libação. Acabei a carreira. Guardei a fé. Resta-me agora a coroa de justiça que o justo juiz me dará naquele dia. Oh, aleluia! Mas ele disse: não só a mim esse Senhor Jesus dará, mas a todos quanto amam a vinda do Senhor. Ai, dá um glória aí alto. Aleluia, amém. Oh, glória, nós receberemos a coroa de justiça, meus amados. Nós receberemos a coroa de justiça. Efésios 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer. Ou melhor, não é Efésios, né? Eu estou lendo a carta de Jesus à igreja de Éfeso. Veja que Apocalipse 2:7. É Jesus quem diz à igreja de Éfeso. Veja que para cada igreja houve uma recompensa, um galardão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, diga ao que vencer. Diga outra vez, mais uma vez. Fala para o seu irmão, ao que vencer. Está vendo? É ao que vencer. Aí o que diz a Bíblia? Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Gente, você deseja isso? Eu desejo. Aquela árvore da vida que estava no meio do Éden, que Adão e Eva não puderam comer, porque depois foram expulsos, glória a Deus, do Éden para sempre. Por quê? Porque se eles permanecessem lá, ele comeria da árvore da vida, e aí eles viviam, ele haveria de viver eternamente com Satanás. Mas quando eles foram expulsos, foi um ato de misericórdia de Deus, para que nós, filhos de Adão, tivéssemos a chance de receber a capa de justiça do nosso Deus. Amém? Eu e você encontraremos Adão no céu, viu, minha gente? Por favor. Eles só foram expulsos do Éden. Mas eles, antes de serem expulsos do Éden, eles vestiram as roupas que Deus fez para eles. Amém? Agora veja que eu e você vamos comer da árvore da vida. Olha a Esmirna, qual é a recompensa? Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Diga aleluia!
Irmãos, olha que coisa linda. Bem-aventurados que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque sobre estes a segunda morte não terá poder. Gente, a segunda morte é inferno. A segunda morte é eternidade longe de Deus. E a Bíblia está dizendo que ao vencedor, na igreja de Esmirna, uma igreja que foi perseguida pelo Evangelho, perseguida por causa do Evangelho, Jesus está falando: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Oh, meu Deus, que coisa linda! É isso que temos que pregar, a vida eterna em Cristo Jesus. A igreja de Pérgamo, Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Oh, aleluia! Aleluia! Você terá um novo nome no céu. Ninguém sabe deste nome. Quando você receber a pedrinha branca, você terá um novo nome no céu e só você sabe. E quando Jesus fizer a chamada, você dirá: presente, eu estou aqui. Aleluia, glória a Deus. Pedrinha branca, nós teremos lá. Amém? A igreja de Tiatira, Apocalipse 2:26. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras. Vamos dizer comigo? Vencer e guardar até ao fim. Diga outra vez: guardar até o fim. Mais uma vez: guardar até ao fim. Vamos parar com essas histórias da supergraça. Vamos perceber, prestar atenção que essas palavras foram ditas por Jesus, o Cristo, o Senhor da igreja. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, o que ele vai fazer? Eu lhe darei poder sobre as nações. Oh, aleluia! Eita, que glória! E com vara de ferro as regerás, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Oh, aleluia, glória a Deus! A igreja de Sardes, olha a recompensa. O que vencer, diga: o que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma, olha o que diz a Bíblia, riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Oh, glória! Aleluia! Você viu quantas recompensas? Mas só ao vencedor. Só ao que vencer. Só ao que permanecer até o fim. Amém? Apocalipse 3:12, igreja de Filadélfia. Vamos lá? Ao que vencer, pode ler comigo. Eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Você terá o passaporte do céu. Oh, aleluia, o passaporte do céu, escrito com o nome do seu Deus, com o nome da cidade do seu Deus, aleluia. Já pensou? E lá nesse passaporte você terá o seu novo nome, glória a Deus. Oh, Jesus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, aleluia. A igreja de Laodiceia, ao que vencer
Lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Queridos, isso é galardão. Isso são as recompensas que há no céu, que o nosso Cristo bendito nos dará. Nós precisamos permanecer fiéis a Ele. Nós precisamos permanecer até o fim. Nós temos que dizer como o apóstolo Paulo, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele disse que nem a morte poderia separá-lo do amor de Deus. Nem anjos, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma outra criatura. Pensou que coisa tremenda? Então, você tem que ter essa convicção. Tem que ser um crente bom na escola. Tem que ser um crente bom lá na fábrica onde você trabalha. Tem que ser um crente bom na sua vizinhança. As pessoas têm que ver Jesus em você, no seu testemunho, na sua maneira de ser, de viver. E eles irão desejar ter o que você tem. Jesus. Amém? Porque você é sal da terra e luz do mundo. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Toma posse do reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Por quê? Tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estavas nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Amém? Agora, quais são as recompensas especiais dos crentes? Essas recompensas especiais dos crentes são chamadas de coroas. Diga, coroas. Coroas. Amém. Coroas. Coroas. A Bíblia chama de coroas. Então, esse termo é um termo grego para coroa, é Stephanos, tá? Que é uma coroa entregue nos jogos, feita de oliveira e louros, e que logo se estragava. Então, Paulo tem essa visão dos jogos em Roma, né? E ele sabia que o vencedor era coroado diante do rei, né? Com uma coroa de louro. Mas aquele vencedor, olha, era aplaudido por todos. Então, Deus tem coroas para nós, não de louro, não de folha, mas de pedras preciosas. Ele tem coroa para nos dar. E essas coroas têm nomes na Bíblia. E você vai desejar essas coroas, amém? Você diz amém? Então, a primeira coroa que está na Bíblia é a coroa do gozo. Diga, coroa do gozo. Ai, que feio. Coroa do gozo. Alegria, gozo, 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 gozo. Eu tenho gozo em minha alma, gozo em minha alma, gozo em minha alma e em meu ser. É como rios de água vivas, rios de águas vivas, rios de água vivas em meu ser. Amém? Gozo, coroa do gozo. Veja aí, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e gozo. Diga aleluia! Aleluia! Que maravilha, irmãos. Paulo, ele considerava os seus filhos na fé como sua coroa de gozo. Esta é a coroa do vencedor, do ganhador de almas, irmãos.
A coroa de gozo é a coroa do ganhador de almas. Cada vida que conquistamos para Jesus deve ser o quê? A nossa glória, deve ser o nosso gozo. Não há alegria maior para um evangelista do que ver almas rendidas aos pés de Jesus. Não há alegria maior para uma igreja de ver essa igreja crescendo diariamente com a salvação de vidas, amados. Irmãos, esses prédios todos irão ficar. Quem vai subir são vocês. Amém? Então é coroa de gozo. Você tem que ter alegria pelas vidas que você ganhar para Jesus, né? Tem um corinho que mamãe cantava assim: quando o meu corpo descer à sepultura, um novo canto com a minha alma entoará. E lá nos... Deixa aí quietinho, não, deixa. E lá no céu uma coroa terei, prometida por Jesus, pelas almas que ganhei. E lá no céu uma coroa terei, prometida por Jesus, pelas almas que ganhei. Sabe por que você não ganha vidas? Porque você não entende esse negócio. Então comece a entender a coroa de gozo. Você sabe o que você vai apresentar para Deus lá no céu? Olha, Jesus completou a sua carreira. Aí ele chegou para o pai e disse assim: pai, olha que chique, tá? Pai, estão aqui todos que me deste. Um só se perdeu, porque era filho da perdição. Olha que espetáculo. Jesus devolveu ao pai o que ele recebeu. Imaginem vocês, Jesus, filho de Maria, os seus irmãos não criam nele. Tiago, Judas, as suas irmãs, não criam em Jesus. Quando ele ressuscita dentre os mortos, quem ele vai buscar primeiro? Ele vai lá se apresentar a quem? A seu irmão de sangue, Tiago, que se transforma no apóstolo Tiago, o líder maior da igreja em Jerusalém. Quando você chega em Atos capítulo 2, você vai encontrar quem? Maria, seus filhos e suas filhas. Aonde? Lá no cenáculo, no dia de Pentecoste. E todos foram cheios do Espírito Santo. Diga aleluia. Diga, eu vou chegar no céu com as almas que eu ganhei para Jesus. Diga, a minha família. Amém? Os meus amigos, os meus vizinhos, os meus colegas. Irmãos, nós temos que querer ganhar vidas para Jesus. Nós seremos galardoados. Essa coroa que vamos ter, ó, não é para enfeitar a nossa cabeça, não. Vamos lá, cada uma maior que outra. Vai, tá. Não é para isso, não. É para você chegar lá no céu e dizer assim: então cinges a coroa que é tua, meu Senhor, com toda majestade, com todo esplendor, recebe minha vida como sacrifício vivo a ti, que seja realmente para todos sempre assim. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele.
Eternamente amém. É para colocar nos pés de Jesus. É para dar para Jesus o nosso presente. Ai, a dona Lídia, minha diretora, quando eu era do seminário, ela dizia assim, ó, gente, eu não sei não, mas eu acho, se eu pudesse descrever, eu acho que aqueles crentes que chegarem no céu sem nenhuma alma vão ficar com a dor tão, ela dizendo, né? Uma dor tão grande, porque não teve nada para entregar ao seu Senhor. Não teve um presente para entregar para o seu Salvador. Olha que dor que será. Mas claro que não vai ter dor no céu, tá, gente? Claro que não vai ter dor. Estou mostrando para vocês que nós precisamos ter esse sentimento no nosso coração. Porque se Jesus entregou tudo para nós, vamos entregar o Japão para Ele? Vamos? Amém. Vamos entregar o Japão para Ele. Vamos entregar toda a Ásia para Jesus. Vamos o máximo que nós pudermos. Nós temos que devolver a Ele coroa de gozo, coroa de gozo. A segunda coroa é coroa da justiça. 2 Timóteo 4, 7. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Esta coroa, queridos, é a coroa de vencedor segundo a metáfora do atleta, certo? Veja que o apóstolo Paulo, ele completou a carreira, ele recebeu uma missão de Deus, não foi? E a missão que Deus deu ao apóstolo Paulo foi de ir ser apóstolo dos gentios, de proclamar o evangelho de Jesus Cristo no mundo gentílico. E ele fez isso. E como ele diz, ele afirmou que fez muito mais do que os outros apóstolos. Ele viveu para ver vidas salvas, transformadas pelo poder de Deus. Deus falou através da boca de Ananias que ele seria uma testemunha aos judeus, aos gentios e aos reis da terra. E o apóstolo Paulo nunca deixou de anunciar Jesus. Ele pregou ao rei Agripa, ele pregou ao rei Félix. Ele foi pregador lá em Roma, na prisão, e ele pregou a guarda pretoriana. Era a alta guarda do rei. E sabe quantos soldados havia na guarda pretoriana? Mais de 3.000 soldados. E o apóstolo Paulo anunciou Jesus aos guardas da elite maior do imperador. Porque ele dizia, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu sou devedor, tanto de judeu, quanto grego, quanto escravo, quanto livre. Ele era devedor, ele se achava devedor. E ele pregou, então ele correu. Ele correu essa carreira. E Deus nos chama a correr esta carreira. Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Porque naquele grande dia, a coroa de justiça nos será entregue. Amém? 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como combatendo no ar. Antes, subjugue o meu corpo e reduza a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Olha que homem de Deus. Olha que atleta de Jesus Cristo era o apóstolo Paulo.
Então, ele via que os atletas se abstiam de tudo para conseguir uma coroa incorruptível. Eles, não, se eles fazem isso para ganhar uma folha de louro, pois a minha é incorruptível. A minha está na glória. Quem vai me coroar naquele dia é o meu grande juiz, Jesus Cristo de Nazaré. Então, por Jesus, eu faço tudo. Por Jesus, eu subjugo o meu corpo. Por Jesus, eu subjugo o meu corpo. Sabe por que eu vou me subjugar o meu corpo? Porque eu estou pregando o evangelho. E eu não quero ser desqualificado naquilo que eu estou pregando. Se eu prego santidade, eu vou viver a santidade. Se eu prego obediência, eu vou viver a obediência. Se eu prego a oração, eu vou ser uma mulher de oração. Se eu prego jejum, vou ser praticante do jejum. Se eu prego amar o próximo, eu vou amar o próximo. Se eu prego humildade, eu vou estar aos pés de Jesus para aprender da sua humildade. Eu vou esmurrar, se possível for, mas eu não vou envergonhar o evangelho e eu não vou ser desclassificada daquele grande dia. Aleluia! Diga amém, meus amados. Está ouvindo? É isso, não tem coisa pior, irmãos, do que o escândalo no evangelho. A Bíblia diz que ai daquele por quem o escândalo vier. É uma tristeza, porque o escândalo tira muita gente do reino. Tira muita gente da porta. Tira muita gente do caminho. Alguns que estavam para entrar, não entram. Porque o escândalo, ele corrompe, ele destrói a fé de muitos. Então o apóstolo Paulo dizia, eu vou esmurrar, mas eu não vou escandalizar. Eu vou esmurrar, mas eu não vou ser desqualificado naquilo que eu prego. Então, nós precisamos ser crentes assim, porque Deus nos chamou para isso. Diga amém? Amém. Agora, a coroa da vida, diga a terceira, a coroa da vida. Estou terminando. A coroa da vida, oh, aleluia. Tiago 1,12, vamos lá. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, olha, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Diga aleluia. Está vendo, meus amados? Suportar a tentação. Nós seremos tentados. No decorrer da nossa caminhada, nós seremos tentados. E cada um será tentado no nível em que está. Está certo? Mas ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Por isso que a Bíblia diz, aquele que suporta, aquele que vence, aquele que resiste a Satanás, aquele que resiste à sua carne, aquele que resiste, ou melhor, que foge da sua carne, e aquele que vence o mundo pela fé. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nosso coração. Nós temos a espada do Espírito na nossa boca. Temos o escudo da fé. Temos a couraça da justiça. Temos o cinto da verdade. E temos as botas da preparação do evangelho da paz. E essa armadura deve estar em você quando? Diga, em todo o tempo. Diga, até dormindo. Em todo o tempo. Porque você não sabe a hora que o inimigo virá. E você não sabe a hora de que lado ele virá. E você não sabe se ele vai usar Dalila ou se vai jogar uma monita no seu caminho. Você não sabe, minha irmã, os laços de Satanás. Os amonitas estão por aí também. Então, você deve o quê? Estar revestida. E você, meu irmão, revestido. Porque no dia mau, você vai vencer. E quando você vence, você permanece vestido. Diga aleluia. Sabe por quê? Porque a coroa da vida, ela vai ser dada a quem? Aos vencedores. Aqueles que resistirem e vencerem o quê? As tentações. Eu pergunto, Jesus venceu as tentações?
venceu. E você também vencerá. Porque você, como Jesus, é tentado nas 3 áreas que Eva foi tentada: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Só tem essas 3 áreas. Tá certo? E toda tentação é humana. E você tem um recurso do céu para vencê-la. Diga aleluia. Então, meu irmão, permaneça vencendo em nome de Jesus, porque a recompensa é a coroa da vida. Amém. Apocalipse 2:10 declara, veja, que essa coroa da vida, ela é prometida, ou melhor, ela será dada aos mártires, aqueles que forem fiéis até a morte. Aqueles que resistirem até o fim. Não importa o nível de perseguição. Não importa. Permanece até o fim com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus dará a nós a coroa da vida. Amém. E Ele tem prometido àqueles que o amam. Ser fiel até a morte, dar-te o quê? A coroa da vida. Ele disse isso à igreja em Filadélfia. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Veja o que diz esse versículo com mais recheio. Nada temas, disse Jesus, das coisas que hás de padecer. Está vendo? Todos nós podemos também padecer, tá? Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E diz a Bíblia, e tereis uma tribulação de 10 dias. 10 é fim de teste, né? Diz a Bíblia, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Queridos, talvez você e eu pense que estamos distantes disso aqui. Talvez você e eu pense que nunca, não vai haver perseguição no Japão, muito menos no Brasil. Não vai. Olha, na Nicarágua, o povo de Deus está sofrendo, meus irmãos. Aqui na América Central. Quem diria que em pleno século XXI, nas Américas, além de Cuba, além de Venezuela, teríamos a Nicarágua. E vocês acham que quantos crentes foram presos no Brasil dia 8, dia 9 de janeiro de 2023? Crentes que não jogaram pedra em nada. Crentes que estavam somente ali orando, porque eu também fui e orei ali. Orei no Rio. Se tivesse dado uma batida, eu também estava presa até hoje. Está ouvindo? E vocês não estão orando por esses crentes? Quem diria que no Brasil nós teríamos isso? E o cerco pode apertar. Pode. E vai. Eu não sei até quando Deus vai permitir. Mas o cerco está apertando. Então, meus amados, em Cristo, nós temos que permanecer firmes nessa palavra de poder. Jesus promete dar a coroa da vida aos fiéis. Amém? Sabe por quê? Morrer com Cristo é lucro. Morrer sem Cristo é inferno por toda a eternidade. Quantos crentes no mundo islâmico têm sido decapitados por amor a Jesus? Quantos irmãos? Quantos crentes têm sido massacrados, mortos no mundo árabe? Jesus também terá oferta de sacrifício nesse século.
porque Ele sempre terá fiéis que o glorificarão até a morte. Amém? Então, parece que dá medo, mas é a verdade. Essa é a verdade. O mundo está ficando feio. Quem diria que o comunismo iria retornar numa força tão terrível? Quem? Gente, eu orei na década de 80 pela queda do muro de Berlim. Eu orei pela destruição do comunismo na União Soviética. Eu orei pela destruição na Albânia. Tudo aconteceu. E como nós iríamos imaginar que o comunismo voltaria com tudo, até nos Estados Unidos? Hein, irmãos? Você pensou nisso? Você pensou nisso? Então, nós estamos vendo dias difíceis. E temos que ser melhores crentes, fiéis, 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 fiéis. E não fique impressionado com a liberdade do Japão. Não fique. Porque aqui é fácil de trancar as portas. Muito fácil. Então, em nome de Jesus, seja o melhor crente que você puder ser, meu irmão. O melhor crente que você puder ser, minha irmã. Seja nessa nação. Importuna o inferno todos os dias, orando, louvando, profetizando, declarando, amando a Jesus, vivendo em santidade, em obediência. Oh, meu Pai, precisamos imaginar que há mais de 100 milhões, de 123 na época que eu estava aqui, era 123 milhões de habitantes. Hoje já deve ter o quê? 125? Agora, quantos são salvos, meus irmãos? Não tem 1%. Então, vamos ficar aqui. Nihon, Nihon, Nihon bonzinho, Nihon eu tenho um salário. Não, irmão. É para você orar pelos nihondinos. É para você chorar por esse povo. É para você clamar pela salvação dos sacerdotes budistas, sacerdotes shintoístas. É para você chorar, chorar e clamar e amar. Porque Deus plantou vocês aqui com um propósito, salvação deste povo. Porque enquanto vocês estão aqui orando, os céus estão sendo afetados. Tem que ser crentes com visão profética, com andar profético. Tudo que fizer aqui é profético. Bate palma profético, dá aleluia profético, amém, ora profético, canta profético, vai acontecer, vai, não adianta, Satanás, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. A colheita do Japão será entregue ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? E eu sou participante disso, e você diz, eu também sou. Agora, irmãos, a coroa da glória, diga, coroa da glória. A quarta coroa, tá? Essa é a coroa para os pastores e presbíteros fiéis. Eu faço parte, hein? Cadê os pastores aqui, os apóstolos? Levante a mão. Olha, essa coroa é nossa. Olha que coisa linda. Olha que a Bíblia diz. 1 de Pedro 5:1. Olha, aos presbíteros, que são pastores, que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. O apóstolo Pedro era presbítero, era pastor também na igreja, e testemunha das aflições de Cristo. Aqui eu quero mostrar para vocês, aqui Pedro, ele é apóstolo, conheceu a Jesus cara a cara, andou com Jesus, mas ele está dizendo, eu sou presbítero com os presbíteros que estão nesta igreja. Diga aleluia. Está vendo que coisa linda? Está vendo? Não havia hierarquia. Havia serviço. Diga serviço. Aleluia. Agora veja. Aqui ele diz. Vou começar. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar.
que é que ele diz? Pastores, nós vamos ouvir, olha. Apacentai o rebanho de Deus. Cadê o rebanho de Deus aqui? Levante a mão, o rebanho. Olha o rebanho de Deus aí. Lindo, tá? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Cuidado desse rebanho que é de Deus. Não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância. Está vendo? Mas de ânimo pronto. Oh, aleluia. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Eu gosto desse texto. Nenhum pastor é dono de nenhuma ovelha. A herança é de Deus. As ovelhas pertencem a Deus. A igreja é de Deus. O que nós pastores somos mordomos de Deus. Servimos ao rebanho por amor a Cristo, por obediência a Cristo, por sermos convocados, chamados, escolhidos e preparados por Cristo. Porque nós vamos dar conta a Deus desse rebanho. Agora veja o que diz a Bíblia. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Pastores, fiquem de pé aí. Então, fiquem de pé. Pastores amados. Ovelhas, olhem para eles. Olha o que a Bíblia diz. Que nós somos o quê? Exemplos. Então, não vem para cá, não. Eu, apóstolo Selene, apóstolo Jonas, a pastora que linda, o outro pastor, aqueles pastores lá. Olha aí quantos pastores lindos. A Bíblia diz que nós somos exemplo. Exemplo na oração, no jejum, na obediência, no temor, na consagração, no amor, na fé, na constância. Exemplo. Fique com raiva quem quiser. Mas a Bíblia diz que nós, pastores, temos que ser exemplo para o rebanho. Antes de exigirmos de vocês, nós temos que fazer. Porque vocês vão se espelhar nos seus pastores para andar nessa fé viva e linda do Senhor Jesus. Você diz amém? Agora, quanto a vocês, o que é que devem fazer? Orar. Sabe ter a listinha lá na geladeira dos seus pastores, lá no quarto, lá na Bíblia? E vocês devem orar. Não é aquela oração de mesa, já com fome. Senhor, abençoa esse pão, abençoa a apóstola Selene, pastor Jônia. Não, olha, não vem para cá, não. Isso não é oração de pastor, não. Isso não é oração para pastor. Deixa as criancinhas fazerem isso. Vocês não. Vocês vão chorar pelos seus pastores. Senhor, manda mais unção. Senhor, santidade. Senhor, capacita com sabedoria, com inteligência. Livra-o do erro. Livra-o da ganância. Livra, Senhor, de tudo que o inimigo projeta contra a vida deles. É assim que você ora para o pastor. E chora, e jejua uma vez por semana para os seus pastores. Diga amém, igreja. Amém, igreja. Porque não adianta. Se vocês querem que eles sejam exemplos, vocês vão pagar o preço. Porque eles vão ser exemplos de Deus nas vossas vidas, mas vocês vão orar pelos seus pastores, porque eles zelam pelas vossas almas. Diga aleluia. Diga Deus é bom. Amém. Aleluia. Então temos que ensinar o que a palavra de Deus manda e pronto. Aí diz assim, pastores queridos, olha, e quando aparecer, eu acho lindo isso, meu Jesus, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então, meus pastores amados, meus amados irmãos pastores e apóstolos, não fique sofrendo aqui. Aqui não tem coroa. A coroa está na glória. E quem vai entregar para vocês é o sumo pastor Jesus. É Ele que vai entregar a nós como pastor supremo
a coroa da glória. Amém? Nós temos que servir a Jesus mesmo, amar o que Jesus ama, chorar pelo que Jesus chora, pagar o preço que Jesus já pagou, porque esse rebanho é dele. É a igreja que a pastora diz, poderosa, maravilhosa, incorruptível, não é verdade? Bela, é isso mesmo, santa, ungida. Diga a vocês que são assim mesmo. Amém? É a igreja de Jesus. Então, naquele grande dia, o sumo pastor Jesus vai nos dar a coroa de glória. Apocalipse 4:10 declara: os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: olha, que coisa linda, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Essas coroas nós iremos entregar ao nosso Deus. Concluindo, amados, eu quero concluir com um texto de Apocalipse, capítulo 22, do versículo 7, alguns versículos. Veja aí. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o verdadeiro. Versículo 14, juntos, 16 também, vamos lá? Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar estas coisas, Deus fará vir sobre vós, sobre ele, as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Forte, não? Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amada igreja, receba esta palavra vinda da parte de Deus, para que a fé de cada um de vocês permaneça firme e a cada dia vocês possam crescer nessa intimidade com o Espírito Santo e saber que a obra de vocês tem uma recompensa. As coroas que Jesus prometeu, Ele nos dará. E Ele vem sem demora. Maranata. Deus os abençoe. Amém. Aleluia. Glória a Deus.